Ok. Olá, pessoal. Bom dia para quem está aqui no Meet ao vivo na aula síncrona e boa tarde, boa noite para quem estiver acompanhando essa gravação, independente do horário que você esteja acompanhando. Seja bem-vindo a mais uma aula de geografia. No caso, mais uma aula, não mais com o professor que vocês estavam acostumados, né? Não sei se era Adriano o nome, né? Bom dia a todos. Maria Eduarda, Maria Eduarda. Pessoinhas, eu me chamo Jeová Ferreira da Silva. Eu sou de Sobral. O que mais? Formado em geografia, óbvio, óbvio, óbvio. Às vezes tem coisas óbvias que precisam ser ditas. Formado na Universidade Estadual Vale do Acaraú. Espero que vocês conheçam essa universidade, estudem nela, se desenvolvam, cresçam. Ou melhor, né, gente? Pode ir para a Federal também, UFC. Também fiz Enem. Pelo Enem eu entrei na UFC também, viu? Eu fiz psicologia lá. Eu fiz até o terceiro semestre, né, gente? Eu não consegui seguir porque quem é da classe trabalhadora precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro. E a psicologia, ela é integral. Mas já deixo Já deixo a dica aqui para vocês, pessoal. Eu entrei pelo Enem, sendo professor ainda, sendo aluno de escola pública, né? Não tinha a qualidade, a infraestrutura que vocês têm hoje. E mesmo assim consegui me organizar, estudar online e tal. Passei para psicologia, gente, um curso excelente. Mas não é o único, né, gente? Lá a UFC tem vários cursos muito bons. Além das faculdades particulares, né, gente? Vocês estão no segundo ano, mas já vai pensando nessas coisas, gente. O futuro tá aí, ok? Que mais? Minha apresentação é assim, gente, breve. Não tem muita coisa, não. Não tem muita coisa, a gente só deve seguir, tá bom? As primeiras aulas, pessoal, é provável que a gente vai ficar no feijão com arroz. Somente aula no Meet e atividade para fortalecer a frequência de vocês, ó. Gente, a frequência de vocês, ela é fechada, tá bom? Com a atividade. Além de participar no Meet, com o tempo, gente, eu vou estar fazendo a frequência também aqui no Meet. Hoje não, porque a gente está começando aí, tá na doida ainda, tá bom? Mas eu acredito que a partir da próxima semana eu vou estar fazendo a frequênciazinha direitinho também aqui no Meet e a atividade. Então, é as duas coisas, tá bom? Aí eu faço 4. As duas coisas, participar no Meet e realizar a atividade lá no Google Formulário. Então, gente, para começo de história, a gente vai ficar nesse feijão com arroz. Aula no Meet e atividade no Google Formulário. Com o tempo, que se eu for observando, que eu tiver mais liberdade para fazer algo mais ousado e etc, etc, aí a gente vai fazendo outras formas de abordagem, outros tipos de trabalho. Mas é bom, gente, quando a gente chega num lugar assim, fica a dica também para vocês, gente. Olha, vocês ainda são novinhos, estão no segundo ano e tal, vão aprendendo aí para a vida, tá bom de vocês? Olha, não é interessante você estar mudando de lugar, você está chegando num lugar novo, porque tem gente que quer arrepiar, chegou, tipo, olha, eu vou mudar, gente, a partir de hoje tudo é diferente, olha, esqueça o que o professor fazia, não sei o quê. Não, gente, a gente tem que adaptar. Vamos lá para química, não, biologia. Olha, assunto de biologia aqui ligando agora com a geografia, gente, olha. No evolucionismo, na teoria darwinista da evolução, sobrevivem as espécies mais fortes? Não. Sobrevivem os mais explosivos? Loucura, né, gente? Não. Sobrevivem as espécies que melhor se adaptam. A adaptação é a melhor habilidade que vocês nessa turma podem desenvolver para a vida de vocês. Se está num período difícil e tal, vamos adaptar. Tem dinheiro? Tem dinheiro. Não tem dinheiro? Se adapta àquela realidade sem dinheiro. Nada de você estar se comparando com os outros, porque o outro tem isso que é sua realidade, o outro é outro.
Se ele souber se adaptar, ele vai sobreviver. Se ele não souber, você vai sobreviver e ele não. Isso serve para mercado de trabalho, isso serve para relacionamentos, isso serve para a escola, isso serve para tudo. Sobrevive aqueles que se adaptam, tá bom? E se adaptar não é chegar assim, olha, gente, a partir de hoje vai ser assim, 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 vai ser desse jeito, tal, tal, chutando o pau da barraca, não sei o quê, porque é do meu jeito, não sei o quê. Não, gente. Você chega conhecendo o ambiente, você chega conhecendo aonde você se encontra, quem são seus colegas, quem são os colegas de trabalho, quem são seus alunos. Com o tempo, você vai desenvolvendo o seu método de trabalho, mas para isso você já tem preparado o seu terreno, você já conhece aonde você está. Tá bom? Lição de vida aí para todos nós e até para vocês saberem como é que vai ser aqui também. Então a gente vai ficar no feijão com arroz, tá bom? Meet, Google Formulário. Com o tempo que eu for observando, né, a coisa, conhecendo e tal, aí é que eu posso mudar alguma coisa. Se eu achar que é adequado, né? Primeiro você conhece o seu público, tá bom? Então fiquem tranquilos, nós vamos ficar no básico, beleza? Por enquanto. Na aula de hoje eu não trouxe o básico do slide, né, gente? Que toda aula a gente usa slide. A minha ideia é com o tempo não ficar nessa, né? Trazer vídeos, né? Ilustrativos e tal, fazer alguma coisa um pouquinho mais diferenciada, mas isso vai demorar um pouquinho, tá bom? Até eu conhecer aqui aonde é que eu me encontro, tá bom? Então hoje nós não vamos usar o do feijão com arroz, eu não vou usar o slide. Hoje eu vou mostrar só o livro didático de vocês, com algumas partes que eu marquei mais importantes do nosso conteúdo para hoje. E aí, para as próximas aulas, é que eu vou fazer essa organizaçãozinha melhor com o slide, aquelas imagens e tal, tá bom? Então, já fica até uma dica para vocês também, como é que a gente vai lendo textos grandes. A gente vai marcando, a gente vai separando as partes mais importantes, a gente vai tentando identificar qual é o núcleo daquele texto, qual é o centro, qual é o objetivo daquele texto. Se eu sei qual é o objetivo daquele texto, então fica fácil eu destacar uma parte que é muito importante. Mesmo que eu não tenha acesso a todo o texto, na hora que eu vou ler rápido, eu ler só aquela parte mais importante, eu acabo me lembrando do restante que está ali junto daquele texto. É dica também para o futuro de vocês, viu, gente? Então vamos lá, eu vou projetar aqui minha tela e vou mostrar o livro didático de vocês. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Pronto, o capítulo de hoje é o capítulo 11, que é a atividade industrial, evolução e distribuição, tá bom? Gente, a indústria nem sempre foi a mesma coisa. Eu acredito que vocês, isso é meio óbvio. Os equipamentos que vocês usam hoje, pronto, agora, os equipamentos que vocês estão usando agora para assistirem essa aula, não é o mesmo de há 10 anos atrás. Vocês devem saber disso. As camas de hoje não são as camas de há 10 anos atrás. Vamos lá. Aí você vai colocando assim várias coisas, objetos da sua casa. As portas, elas vão mudando com o passar do tempo, os modelos, os sanitários, né? No Japão, inclusive, agora devido às Olimpíadas, né? A gente viu muitas reportagens, né, de como são os sanitários lá no Japão. Você coloca música, você coloca lá um perfumezinho que sai lá do sanitário, você luz, né? É um negócio de louco, né? Tipo lá, ir pro banheiro, fazer o número 2 é um ritual, né, gente? Porque tem um monte de coisa. Então, quer dizer, há 10, há 20 anos atrás, claro que aqui no Brasil ainda não chegou, né? A nossa tecnologia aqui é aquela, né, daquela caixa que fica atrás do sanitário, que tem duas opções, né? Quando você faz o número 1, você soltar menos água, e quando você faz o número 2, você soltar mais
Água, não. Essa é a nossa tecnologia aqui no Brasil. Quer dizer, coisa. Entendeu? Evoluindo daquela caixa que ficava lá em cima, que você puxava o cordão, né? Era grosseirão, né? Não queria saber se era sólido ou era líquido. Aí lá no Japão tá outro nível, né? Beleza. Então, é só para alertar vocês disso. Vocês olhem as coisas que estão à volta de vocês e vocês vão perceber isso. Cadeiras, há 40 anos atrás, como eram as cadeiras? Notebooks, como eram os notebooks? Mouse. Por exemplo, quando eu fui comprar esse mouse, gente, o vendedor lá, inclusive, era ex-aluno meu, de um EP, lá do Massapê. Ele estava vendendo lá numa loja de tecnologia. Ele disse, ó, tá aqui, ó, ele é sem fio, então você coloca a pilha e beleza, você liga aqui na parte de baixo, tá bom? Aí eu fiquei, mas aonde eu coloco a pilha? Eu não tô vendo aqui nenhuma entrada, uma caixa e tal. Ele disse, não, você abre. Abre? Ou seja, gente, quando a gente não sabe as coisas, a gente tem que ser realista. Eu não sei. Não se fazer de gostosão. Ah, eu me vi e tal, eu sei de tudo e tal. Não, se você não sabe, você não sabe. Aí você pergunta. Entendeu? Às vezes as pessoas vão. Aí alguém mandando mensagem da aula passada, gente. Depois eu respondo, né, gente? Agora não dá, não. Então, eu perguntei. Aí ele foi e fez assim, ó. Só puxou essa partezinha de cima. Aí tá aqui, ó. Você coloca a pilha aqui. Vala, como foi que tu fez isso, menino? Bem sincero, gente. Se você sabe, você sabe. Se não sabe, você se faz de besta mesmo. Não, como foi que tu fez isso? Não, olha, professor, que eu era professor dele, né? Ó, é só um imãzinho que tem aqui, ó. Aí você, quer dizer, talvez vocês aí já até saibam mais do que eu, né, gente? Tá? Ai, professor, você é muito lento, professor. Que é isso? Você não conhecia? Talvez. Isso não me desmerece e tal. Eu não conheço tudo, gente. E eu tô ensinando isso para vocês também aprenderem a humildade. Se não sabe, diga, não sei. Não adianta passar de gostosão. Aí tá aqui, você coloca a pilha aqui, depois você vem, fecha e pronto. Aí eu, nossa, que legal. Da Xiaomi, gente, olha. Ou seja, essas empresas chinesas, elas estão revolucionando a indústria em geral de tecnologia, de carros e de um bocado de outra coisa também. E aí elas vão modificando e elas modificam a gente. Olha aí, gente. A indústria e as tecnologias, elas modificam a gente e elas modificam o espaço geográfico. Eu não sei se vocês têm essa ideia de que a indústria ela não é isolada nem de nós, porque ela nos altera, elas nos modificam. O consumo em geral nos modifica. Às vezes o consumo deixa a gente besta, né, gente? O que não é legal. Ah, eu tenho um carro. Ah, eu tenho uma moto. Ah, eu tenho não sei o quê. A gente vai se tornando besta, né? E vai modificando o espaço geográfico, porque quanto mais matéria-prima nós demandamos para a produção de mouses, para a produção de celulares, para a produção de garrafas, para a produção de N coisas, isso tudo sai da natureza. Isso tudo é árvore, isso tudo é água, isso tudo é minério, isso tudo é um monte de coisa que tem aí na natureza. Então a gente achar que a gente, né, tá mudando e não, a natureza tá lá, ela não muda. Não, gente. Nós estamos aqui, ó, cada um de vocês, dentro de casa, a gente está causando impactos ambientais. Eu estou usando um mouse. Quanto mais eu usar esse mouse, mais ele vai ficar velhinho. Então, com o tempo, ele vai quebrar. Se ele vai quebrar, eu vou querer comprar outro, vou precisar comprar outro. Ainda tem essa, gente, o consumo do que é básico, necessário, e às vezes o consumo do que não é necessário. Você imagine se eu fosse um consumista e eu tivesse 10 mouse. Então, quer dizer, tem um consumo básico necessário, as nossas necessidades essenciais, aquilo que, né? E tem aquele consumo exagerado. Ai, gente, eu tenho uma coleção de mouse aqui, ó, 10. Pra quê, gente? Você só vai usar um de cada vez. Né? Não precisa causar esse impacto todo no meio ambiente. Então existe
tipos e tipos de pessoas que se relacionam com o meio ambiente, com o consumo e com as coisas. Tem aqueles que querem mesmo acabar, desculpa a palavra, gente, fuder mesmo com o planeta, acabar mesmo, ferrar a coisa. Ele não sabe disso, porque ele só quer se mostrar, né? Olha, esse aqui é o mouse de número 1. Aí vem outro. Esse é o 2, esse é o 3. Aí, claro, mouse, esse exemplo é meio tosco, mas isso pode para sapatos. Ah, eu tenho 20 pares de sapato. Você tem um par de pé, né? Só tem 2 pés. Eu preciso disso tudo, será? Aí você imagina roupas. Claro que a gente não vai ter só uma roupa, né, gente? Mas, sei lá, eu tenho 4 guarda-roupas. Só meu. Gente, que é isso? E ainda continua comprando na pandemia, não está nem saindo de casa, não vai nem para a escola, continua comprando. Isso é loucura, gente. O meio ambiente não agradece, o espaço geográfico está sendo alterado. Beleza, mas vamos seguindo, gente. Eu vou ter que ser resumido, que eu me empolgo, gente. Eu me empolgo demais. Misericórdia. Nós vamos tratar da Revolução Industrial e das 3 fases da Revolução Industrial. Primeiro, eu quero explicar essa palavrinha. O que é revolução? Só essa palavra eu vou destacar. Revolução. Revolução é algo que causa uma mudança tão grande que nós não consigamos mais nos ver sem aquela mudança. Exemplo, com a descoberta da eletricidade ou das lâmpadas, Thomas Edison, né? Ou esse tipo de, sei lá, celulares, pronto, smartphones. Quem é que consegue viver sem smartphone, gente? Complicado. Eu não estou dizendo que é impossível, não. Ah, eu conheço fulano que não tem celular e tal. Gente, mas vá olhar como é que se vira essa pessoa. Não participa das aulas de geografia, não está no Meet. Ela está recebendo o material em casa. Beleza. Será que tem a mesma consistência? Entendeu? Ela tem acesso aos cursos online, curso do SED, curso do SENAC, curso do não sei o quê. Quer dizer, é uma pessoa que ela vai viver sempre um passo atrás dos demais. Ela vive? Ela vive, gente. Não vai morrer por isso, não. Mas em que condições vai viver? Em que pé de igualdade ela vai competir com vocês que têm acesso a esses equipamentos? Ela está no mesmo nível de acesso ao conhecimento? Não. Até mesmo que ela tenha os livros. Mas aí ela não vai saber explicar a explicação do que é revolução. Ela pega, né? Revolução é uma mudança que causa uma necessidade tão grande que as pessoas não consigam mais viver sem aquilo, sem eletricidade, falta energia. Para tudo, gente. Para tudo. Vamos resolver. Não é o tipo da coisa, faltou. Vou dar um exemplo de uma coisa que às vezes falta e você pode deixar por um tempo. Faltou cotonete na sua casa. Isso vai causar um alvoroço na sua casa? Isso vai causar nossa, porque não tem cotonete. Não. Ou seja, cotonete não é essa revolução toda. É legal, tal, tem sua importância, não sei o quê. Uma revolução, a indústria. A indústria ela passou por mudanças tão profundas que o mundo não consegue mais viver sem essas mudanças causadas pela indústria, em 3 fases. E eu vou destacar alguns aspectos dessas fases, aí vocês vão observando. Realmente a gente não vive sem isso daí. Realmente isso aqui é muito importante, é uma revolução. Não, realmente, cada um vocês vão observando, tá bom? Antes da indústria, pessoal, e claro, a Revolução Industrial, vamos destacar logo aqui, ocorrida na Inglaterra, século XVIII, tá bom? Os protestantes juntaram tanto dinheiro desde o século XV que não tinha onde colocar dinheiro, né? Porque não podia beber, não podia ir para festa, não podia se lançar os desejos carnais e tal. Juntaram, fizeram pé de meia e resolveram investir então em máquinas. Tem que investir em alguma coisa, não ficar fazendo
mofando dinheiro aqui? Não, tem que reinvestir. Nesse negócio de reinvestir, surgiu essa ideia, né, de investir em máquinas. E aí nisso começou a revolução que hoje nós chamamos de industrial, né? Disseminou-se a princípio por outros países, né? Ali na Europa Ocidental, e depois se espalhou por outras regiões do mundo, né? Essas revoluções, essas tecnologias, essas máquinas, tá bom? Elas foram ali se disseminando igual um vírus, né? O Covid começa em Wuhan, na China, mas aí depois vai pegando o mundo, tá bom? Então, essa nova atividade, que é a indústria, ela transformou e agilizou o que antes era chamado de artesanato e manufatura. Gente, qual é a velocidade de produção de um artesanato? É no tempo da costureira, da que faz o crochê, né? Quem define o tempo é ali a agulha, a velocidade, né? Ou seja lá o que for, os diversos tipos de artesanatos. Então, qual era a capacidade que o homem tinha de transformação do espaço geográfico quando se trabalhava apenas na pontinha da agulha, em casa, né, na velocidade da minha mão, ou outras coisas, né? A pessoa fazia cadeira em casa, né, um prego, batendo ali, com martelinho e tal. Então, qual era a capacidade que nós tínhamos de transformação do espaço geográfico? Era menor, bem menor, né, gente? Esse espaço geográfico ele era outra coisa. As florestas, os rios e tal. E a manufatura, que é quando você usa até algumas máquinas, mas muito dependente ainda da mão, né? Da mão de obra mesmo, né? Ali batendo, trabalhando, tá bom? Tem até uma definiçãozinha aí no quadro, no livro didático de vocês, né? Artesanato e manufatura. Beltração, não sei o que, não sei o que. Divisão do trabalho. Então, houve essa mudança e ela pode ser definida como um processo de transformação de matérias-primas, quer dizer, você transformar leite em queijo antes era de uma forma, ou era só restrita a isso, né? Só se fazia queijo do leite, agora você faz iogurte, aí você faz, não sei, gente, um monte de coisa, bolo, uma porrada de coisas que você faz de leite hoje através da atividade industrial. Né? Então, transformação de matéria-prima em produto acabado por meio da utilização intensa de maquinário. Quer dizer, antes utilizava muita mão de obra, a pessoa ali em casa, eu fazendo tal. Agora não, muita máquina que trabalha às vezes até sozinho, você só faz ligar um botão, ok? E aí vê a divisão do trabalho e da produção em larga escala, sempre possibilitando o quê? Mais lucro para o dono dessas unidades fabris, tá bom? Aí nós vamos logo aqui para a primeira revolução industrial. E aí vocês vão observando isso, gente. Olha, nossa, isso aqui realmente é importante, a gente não vive mais sem isso. Vamos pegando essas coisas, ó. Então, essa nova indústria, ela se diferencia em que aspectos? Gente, ela se diferencia pelo uso intenso de máquinas, já destaquei, no processo de fabricação. Por isso ela é chamada de maquinofatura. Ela começou na Inglaterra. Quais são as primeiras máquinas, então, professor, que surgiram? Máquina movida a vapor, né? Mas é gaiato. Olha a pergunta do colega, gente. Também tem a ver, mas tem a ver. Ó, deixa eu ver aqui a pergunta desse gaiatinho aqui. Olha, o Bruno, gente. Olha o Bruno, gaiato. Esse aqui é os gaiatinhos da sala, né, gente? Os gaiatinhos. O Bruno, de que forma a saída do Messi, do Barcelona, afeta as placas tectônicas? Gente, a saída do Messi do Barcelona não afeta as placas tectônicas, mas afeta o espaço geográfico. Afeta por quê? Porque ele está saindo de uma região, ele vai morar em outra cidade. Ele vai morar em outro. Vamos só exagerar aqui um pouco no exemplo. Vamos esticar bastante aqui o exemplo. Você imagine se, claro que é utopia, gente, não tem sentido na realidade isso acontecer. É só um exemplo. Vou dizendo logo que é bem exagerado. Se o Messi viesse morar em Viçosa do Ceará, ele fosse contratado por um clube, sei lá, brasileiro,
aqui do Nordeste, e ele viesse morar em Viçosa, mas ele continuasse ganhando interclasse, ele continuasse ganhando o saláriozão que ele tem hoje. Presta atenção. Então, pois é, ele viesse jogar no Fortaleza, mas ele decidisse, não, eu quero ficar na Serra, porque Fortaleza é muito quente, então eu pego meu jatinho, eu vou para Viçosa. Quais são os impactos na região causadas só por esse cara que veio morar em Viçosa? O comércio ia ser o mesmo? Queria estar consumindo ali algumas coisas, gente. A questão imobiliária seria a mesma? É provável que muita gente até fosse morar em Viçosa só por causa disso. Aí eu quero morar em Viçosa porque o mestre está morando lá. Não, sim, ia morar de aluguel, mas ganhando lá a bolada dele. Entendeu? Para ele, super tranquilo. Aluguel de R$ 4.000 hoje, de boa. 4.000 é besteira aqui para mim, entendeu? Então, ele iria estar consumindo mais na padaria, iria estar consumindo mais no shopping aí da região. É... Então, ia ser. Ele ia causar nas placas tectônicas das relações sociais, mas não nas placas tectônicas físicas, mas nas relações sociais, o comércio de Viçosa seria impactado grande. Não só Viçosa, mas toda a região, né? Seria impactado, entendeu? Apesar de não ter muito a ver, mas isso aí tudo tem um pouco, a gente consegue fazer uma ligação. Então, essa primeira revolução industrial, ela veio com essa invenção da máquina a vapor. Depois, qual foi a primeira máquina movida a vapor? Foi o TEAR, né? TEAR, que era de fazer redes, né, gente? Então, acabou o quê, gente? Se antes eu fazia uma rede por semana, agora eu vou fazer 10 ou 20. Então, vai impactar no espaço geográfico, tá bom? Seguindo, isso aí foi a primeira revolução industrial, tá bom? Destaquei só esses aspectos aí, tá bom? A principal energia era movida a vapor e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso vai causar transformações nos meios de transporte. Olha aqui, ó. Os meios de transporte vão sofrer transformação também, modificação. Quer dizer, se antes, há 50 anos atrás, você falava assim com facilidade, por exemplo, vou para São Paulo, vou para o Rio, vou para Fortaleza, ou até mais perto, vou para Sobral, entendeu? Não era tão simples, não era tão. Quer dizer, com a evolução dos transportes, então, você imagine se a partir de hoje a gente aqui no Ceará, nessa região norte, fizesse igual lá na China e construísse um metrô que viajasse a 200 quilômetros por hora. Isso não é exagero, gente, isso não é hipérbole, sei lá como é que chama lá no português. Não, existem realmente trens ou metrôs dessa velocidade, 250, 300. Então, saindo de Viçosa para Sobral, uma hipótese, né? Muito bem. Saindo de Viçosa para Sobral, a 300 quilômetros por hora. Saindo de Viçosa para Fortaleza, a 300 quilômetros por hora. Em quanto tempo você estaria em Fortaleza? Em quanto tempo você estaria em São Paulo? Não facilitaria a movimentação? Então, a evolução dos meios de transportes altera a nossa relação com o espaço geográfico. Porque se a partir de hoje, Viçosa tem acesso a Sobral em 20 minutos, 20 minutos. E tem acesso a Fortaleza em meia hora, sei lá, 35 minutos, colocasse aí mais um tempinho a mais, sei lá. 40 minutos eu estou em Fortaleza. Em uma hora eu estou em São Paulo. Em uma hora. Pronto, agora são exatamente 10h30. Pronto, 11h30 eu quero estar em São Paulo. Quais são os impactos que isso causaria, gente? Em Viçosa. Se você quisesse comprar um tênis, você ia querer comprar em São Paulo, na loja não sei da onde, uns preços mais baratos. Se não fosse uma loja chique de shopping, mas você iria para 25 de março. O maior shopping a céu aberto
povão popular, né, da região. Entendeu? Uma evolução na técnica e na tecnologia que vai impactar nos transportes modificam as pessoas e o espaço. Então, se menos pessoas, menos de vocês aqui dessa sala vão comprar tênis, menos tênis, para a escola mesmo, né? Quando começar o presencial. Em Viçosa, vão comprar menos roupa. Em Viçosa, vão comprar menos. Sei lá, você imagina aí uma quantidade de coisas que vocês iriam deixar de comprar em Viçosa. Por quê? Porque a meia hora eu posso estar em Sobral. Em uma hora eu posso estar em Fortaleza. Em 1h30, 1h20, eu estou em São Paulo. E aí, pensando também o valor desses, os preços também, se forem acessíveis, né? Então, o comércio de Viçosa teria que se reinventar. Teria que agora se reinventar de tal modo que ele está competindo com Sobral, está competindo com Fortaleza. Então, espaço geográfico ele é modificado por uma mudança do tipo dessa de transporte. Entendeu? E na China tem. Na China se viaja do interior para as capitais em 40 minutos. Você pode morar em Viçosa e trabalhar em Fortaleza. E ir e vir todo dia. Olha aí o quanto uma questão de mobilidade pode impactar na qualidade, por exemplo, da sua educação. Entendeu? Eu não sei quantos nessa sala, por exemplo, moram na cidade mesmo de Viçosa. Podem ter pessoas que moram a 30 quilômetros, a 40 quilômetros de Viçosa. Não sei se eu estou exagerando, né, gente? Estou só colocando aqui uma hipótese como, né? Então, se essa pessoa que mora no interior, ela tivesse transporte rápido, coloquei pouco, então tem gente que mora mais longe do que isso. Nossa, gente. Sei lá, 60 quilômetros. A pessoa mora a 60 quilômetros. Granjinha é o nome de um lugar, né? Granjinha. Qual será a distância de Granjinha para Viçosa? Então, isso vai impactar na qualidade da educação dessa pessoa. Granja, né? Ah, pessoa, Granjinha. Granja. Gente, vocês vão zoar comigo que eu não conheço, gente. Aí vocês vão estar zoando aí, entendeu? Então, a pessoa que mora em Granjinha, ou Granja, gente, ó, entrando na Granjinha. Granja. A pessoa que mora em Granja tem acesso aos mesmos serviços que quem mora em Viçosa, que quem mora em Sobral, que quem mora em Fortaleza, que quem mora em Rio, São Paulo. E aí você vai esticando, que quem mora em Nova York. Então, dependendo do território onde você viva e das tecnologias e técnicas que detém esse território, isso vai determinar sobre você. Não é relativo. Ai, não depende se mora em São Paulo. Não, não é assim, não. Tem muito a ver, impacta muito no seu desenvolvimento educacional, no seu desenvolvimento como pessoa, na sua cultura, às vezes até na religião, impacta nas suas relações, impacta em muita coisa. A gente poderia esticar isso aqui muito, mas a gente está em indústria. E a indústria impacta em nós. Aonde tem mais indústria? Entendeu? Sobral, Fortaleza, né? Viçosa, eu não sei. Tem indústria, gente, aí em Viçosa? Alguém me diga. Uma Mas vamos seguir. considerável, não. Não, né, gente? Talvez pequenas, né? Assim, fábricas pequeninas, né? Ok. Então, isso impacta na qualidade de vida de Viçosa, tanto positivo quanto negativamente. Qualidade do ar de Viçosa é a mesma, né? Tem um engenho de cachaça. Então, é uma indústria de pequeno porte, né, gente? E do asfalto. Então, indústria de pequeno porte. Então, a qualidade do ar de Viçosa, né? Vai comparar com Sobral, Fortaleza, São Paulo, aí tu coloca Cubatão, né, que era uma cidade super poluída de São Paulo antigamente, ou então Tóquio, ou então Xangai, na China, que as pessoas já usavam máscara antes do Covid, não por causa de questão de contaminação e tal, mas é por causa da fuligem, da fumaça. Então, impacta no espaço geográfico, positivo e negativamente. Né? Vai impactar também nas pessoas, porque vocês não vão ter acesso aos mesmos serviços que alguém que mora numa área industrializada.
o que é chato, né? As mesmas escolas, as mesmas faculdades. Por quê? Porque esses equipamentos eles são atraídos para onde existe muita circulação de money, cash, dinheiro. Então, onde está a atividade industrial, está o dinheiro. Aonde está o dinheiro, aí acompanha todos os serviços que acabam impactando na gente. Então, quem mora lá em Granja, né, pior ainda do que quem mora em Viçosa, que tem alguma atividade de turismo, né? Não sei agora porque está nessa pandemia, né? Mas tem um pouco de turismo, tem aí a cachaça, tem algumas coisas, então já gera alguma economia, né? Então já gera algum serviço como a EP. A EP é um serviço especializado, né? A escola profissionalizante. Não é toda cidade que recebe um equipamento como esse, caríssimo, padrão MEC. Então já traz uma diferenciação ali. E aí você vai imaginando nas cidades maiores ainda, né? Ah, se eu morasse em São Paulo, eu ia fazer balé, eu ia fazer teatro, eu ia fazer não sei o quê, eu tinha acesso à biblioteca não sei de quê, eu faria isso, eu faria aquilo. Por quê? Um espaço extremamente equipado, né? Além da indústria, vem todos os equipamentos técnicos. Esses espaços, conforme Milton Santos, são chamados de espaços luminosos. Por quê? Porque eles detêm muita técnica, muitos equipamentos técnicos que possibilitam um determinado desenvolvimento diferenciado dos demais espaços geográficos que são chamados espaços opacos. Por que opaco? Meio apagado. Sabe, uma luzinha assim fraquinha? Então, quais são os demais espaços opacos comparado com São Paulo e Rio de Janeiro? Fortaleza. Fortaleza diminui um pouquinho. Vamos dizer que São Paulo é um espaço luminoso, bem forte, é uma luz forte. Aí você vem para Fortaleza, essa luz ela dá uma quedazinha ali de 20%, mas ainda é um espaço luminoso. Quando você vem para Sobral, essa luz cai para 50%, 40%, quer dizer, já deu uma reduzida grande, mas ainda é um espaço luminoso. Aí quando você vem para Viçosa, 10%. Quer dizer, já está bem a luzinha, bem fraquinha, né? É um espaço opaco. E se você cai para a Granja, aí vira ali uma lanterninha, uma coisinha bem básica. E aí, se você for estudar, você pegar 5 alunos, um morando em Granja, um morando em Viçosa, um morando em Sobral, um morando em Fortaleza e outro morando em São Paulo, aí você pega esses. Não sei nem quantos deu, né, gente? Você pega esse conjunto ali, aí você vai estudar eles, vai observar o acesso aos serviços, a qualidade da educação, aí você vai observar que não é igual, que você não vai poder trazer essa afirmação. Ah, independe se eu moro em Granja ou se eu moro em São Paulo. Não, não independe. Os equipamentos no território, eles causam modificação nas pessoas, na educação, no acesso aos serviços. E se o Messi viesse para Viçosa, iria causar uma mudança na qualidade dos serviços de Viçosa, às vezes até para servir a ele. Quer dizer, iria causar um impacto lá também, um impacto às vezes positivo. O comércio iria girar com mais dinheiro. Entendeu? Aí vamos lá. E só para vocês entenderem que modificando uma tecnologia, um detalhe, isso modifica muita coisa. Uma indústria numa cidade causa um negócio grande. Ó. A fonte de energia das máquinas a vapor era o carvão mineral. Então, nós ainda estamos na primeira revolução industrial, e eu destaquei que na primeira revolução industrial, a máquina a vapor foi o que se destacou. A primeira máquina movida a vapor foi o TIA, né, o TA, que era para fazer roupa, e a energia que era usada para queimar aqui, ó, para gerar o vapor, era o que? O carvão mineral, tá bom? Então, a primeira fonte de energia para gerar ali, movimentar o TIA e movimentar lá as máquinas a vapor era o carvão mineral. Não havia petróleo não havia sido descoberto, não havia eletricidade, não havia. Então, nas próximas revoluções é que a gente vai encontrar essas técnicas, tá bom? Agora vamos para a segunda revolução industrial. Gente, deixa eu olhar a hora, a gente já está estourando. Vou resumir rapidão, gente. Ó. Segunda revolução industrial,
Aí já na década de 1860, olha a revolução, gente, ó, petróleo e eletricidade. Quem é que vive hoje sem petróleo e sem eletricidade, gente? Aí a pessoa diz assim, não, eu passo o dia sem usar petróleo. Gente, eu quero dizer ao longo do tempo. Gente, hoje não vai ter link de presença, não. Na próxima aula eu vou fazer isso, tá bom? Hoje a gente vai ficar no basicão mesmo, tá bom? Próxima aula eu vou ter o linkzinho da frequência. A frequência hoje ela vai ser baseada só na atividade. Na próxima semana é que eu vou providenciar o link da frequência, tá bom? A não ser que algum colega, líder de sala e tal, já tenha um formuláriozinho pronto e queira ajudar aqui o professor. Sim, tem uma atividadezinha. Se algum líder aí já tiver um formuláriozinho pronto, esse Bruno não vale nada, gente. O Bruno aí reclamando. 2 questõezinhas da atividade, se eu não me engano. Acho que é. Professor, Oi. geralmente a gente tinha o costume de um aluno de cada turma, né? No caso aqui tá contabilidade e redes, um ficava responsável por anotar o nome da galera. Aí geralmente a gente enviava pro professor no WhatsApp a lista já Ou se pronta, alguém entendeu? puder fazer isto, quem é o líder da sala? Eu acho que de redes o Vitor faz. Da minha turma, que é contabilidade, eu não sou o líder, mas eu geralmente faço, né? Oh, meu anjo, pois você pode fazer isso para mim e o Vitor também, vocês mandarem, então, se puderem. Beleza, o Vitor diz que Pronto. faz. Eu faço também. Agradeço. Então, ó. Fechando aqui a aula, a segunda revolução industrial foi o petróleo e a eletricidade. Vamos lá, quem mais? Aí, seguindo, ó. As principais novidades desse período: a descoberta aí do dínamo, do motor, do primeiro gerador elétrico, depois o primeiro motor a combustão interna, aí os carros, muito importante para os carros, e do telefone. O telefone, gente, causou a revolução absurda. Novos métodos de trabalho que vieram, Taylorismo, Fordismo, o Toyotismo, né, gente? Com o tempo, esses processos foram se modificando, porque vai modificando as tecnologias e vai modificando a gente também, a forma de trabalhar. Seguindo, aí tem aqui Fordismo, né, especialização do trabalho e tal. Deixa eu passar para a terceira revolução e fechar aqui, ó. A terceira revolução industrial, ela é marcada já agora no século XX pelo processo de informatização das indústrias, né? As instalações industriais utilizando muita informática, muita tecnologia, né? Ó, nas últimas décadas do século XX, inovações tecnológicas como o uso do computador, né? O uso do computador pessoal, descoberta de novas fontes de energia como a solar, eólica, biomassa, energia das marés, tudo isso vai impactando nas atividades industriais e vai, inclusive, nos forçando a consumir mais também, né, gente? Ó, principais indústrias da segunda revolução: automobilística, metalúrgica, siderúrgica, né? Seguindo, gente, a robótica, uma das características fortes da terceira revolução industrial é a robótica, o ramo da tecnologia que engloba a mecânica, a eletrônica e a computação. Ainda na revolução industrial, nós temos aí a indústria da vida, ou a indústria da biotecnologia, que inclusive está desenvolvendo aí as vacinas contra o Covid-19. Você tem que estudar seres vivos, né? Inclusive, a vacina de Oxford, a AstraZeneca, ela é produzida a partir de vírus inativado dos chimpanzés, né? Biotecnologia, ok? Eu acredito que fechamos aqui, ó. Tem um just time aqui que eu vou deixar para um próximo momento, tá bom? Na próxima aula, nós vamos estudar esse assuntozinho aqui, ó. Tipos de indústria. Aí na próxima aula eu já venho com um slidezinho, tá bom? Um pouquinho mais organizado. E já trago a frequência também. Não vou ocupar os coleguinhas para a apresentação. E aí eu fico aguardando. Gente, só para finalizar aqui, ainda, geralmente eu deixo dicas de estudo, de atualidades. Eu sei que vocês estão no segundo ano, mas quem já quiser ir se aprontando nesse sentido, atualidades eu deixo muito nos status do meu Instagram. Quer dizer, ocorreu um terremoto em tal lugar, então eu coloco lá alguma informação sobre isso. Quer dizer, está ocorrendo uma revolução em Cuba, né? O que é a Cuba, né, gente? Por que Cuba é diferente do Brasil?
o governo de lá. Então, eu coloco isso lá nos meus status. Se alguém quiser já ir preparando para Enem desde já e tal, e tá acessando esses status, eu vou colocar aqui, então, o meu Instagram, tá bom? Não é obrigado não, gente, é só uma dica, tá bom? Beleza? É isso, gente. Se os colegas já providenciaram aí os nomes, né, a frequência e tal, então, tchau, um abraço.